Amém? Então, para nós é motivo de alegria, nesta manhã de segunda-feira, estarmos aqui, amém, juntos para anunciar a palavra de Deus, amém, para junto nós proclamarmos a palavra de Deus, o Criador dos céus e da terra, cuja presença nós, os mortais da terra, nós estamos vivendo, estamos presentes, né? Devemos dar honra a este Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Ele nos deu o ar, porque Ele nos deu o Espírito. O fato de nós estarmos vivos lá no Isaías capítulo 45, amém? O fato de nós estarmos com esse ar nos nossos pulmões, o fato de nós estarmos vivos. Por esse motivo nós devemos honrá-los, devemos glorificá-lo, porque quando Ele tira esse Espírito, diz a Bíblia, e não é eu, e quando Deus resolve tirar este Espírito que dentro de nós está, simplesmente nós voltamos para a terra. E neste dia, diz a Bíblia, não é eu, que perece todo o desígnio do nosso coração, que perece todos os nossos pensamentos, quando Jesus resolve tirar a nossa vida. Amém? Então, Jesus ainda não resolveu tirar a nossa vida. Por quê? Porque com certeza ainda não chegou a nossa hora. Mas nós sabemos que vai chegar a nossa hora. E nós devemos estar preparados. E antes de chegar a hora, o dia em que todos os mortais da terra vai passar, nós devemos reconhecer que há um Deus Todo-Poderoso, que há o Senhor que rege o planeta, que há o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia Sagrada. Devemos glorificá-lo, devemos amá-lo. Por quê? Porque Ele que nos dá a vida, não é outra pessoa que nos dá a vida, não é um objeto que nos dá a vida, não é o mar que nos dá a vida, não é o ar, não é uma nuvem, não é uma chuva, é Deus, é o Deus da Bíblia Sagrada. É o Senhor, Ele é um homem, a Bíblia diz que Ele é do sexo masculino, e Ele está no trono, Ele não é uma mulher, Ele é um Deus, Ele é um Senhor, amém? Ele tem um filho, Jesus, no qual Ele deu um reino, é o seu único filho, amém? Ele deu um reino, esse reino é eterno, amém? Nós vamos passar, nós, todos os nascidos em Adão, todos os nascidos em Adão e Eva, que são os nossos pais, os primeiros pais de toda a humanidade, é o que a Bíblia fala, iremos passar pelo julgamento das nossas obras. Você reconheceu que você tem um Deus? Ou você adorou outros deuses e não deu glória ao seu Deus, o Criador da sua vida, o sustentador? A Bíblia fala, eu amo a Bíblia, porque ela fala de pessoas que não adoraram o Deus de Israel. Os judeus, que tinha ali um mandamento, um estatuto, uma ordem, que Deus tinha instituído através de Moisés, de Arão. A gente tem que ler e estudar a Bíblia. O próprio povo de Deus que foi ali arrancado, tirado da escravidão do Egito e levado para o deserto, e Deus, com muito trabalho, instituiu os 10 mandamentos da lei de Deus. Deu para Moisés as tábuas, mandou Moisés fazer o tabernáculo, deu instruções a Moisés, disse como Moisés era servo, Moisés só fazia aquilo que Deus mandava. Deus mandava para ele, olha, fala isso para o povo. Ele falava para o povo. Olha, diz isso. Ele ia e transmitia a mensagem de Deus. Estava ali no meio de Moisés, Tanto é verdade que quando Miriam, irmã de Moisés, foi murmurar do seu irmão, porque ele tinha
pega uma cuxita, e Miriam era uma profetisa. Ela questionou a autoridade de Moisés e na mesma hora, diz a Bíblia, e não é eu, que Deus se irou contra Miriam e castigou ela com uma lepra. Na mesma hora. Na mesma hora, e Arão e Moisés clamaram a Deus pedindo misericórdia pela sua irmã. Na mesma hora, porque ela foi castigada com uma lepra. Diz a Bíblia que Deus mandou tirar ela do arraial. Ficar 7 dias. 7 dias fora do arraial, e depois Moisés clamou ao Senhor e Deus a curou. Amém. Então, para este Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que nos deu fôlego de vida, o Deus que nos deu a respiração e que tem nos sustentado até o dia de hoje, com muitas tribulações, com muitas angústias, muitas tentações, muitas provas, mas Ele tem nos dado graça, misericórdia. E lá em Isaías, no capítulo 45, tem essa passagem que fala: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo de Deus, toda pessoa, todo homem que aceitou Jesus pela fé e que é batizado pelo Espírito Santo, que tem o Espírito da verdade, aquele Espírito que Jesus, quando foi para o céu, Jesus, quando estava falando para os seus discípulos lá em Jerusalém, que ele já ia para o céu, que já estava chegando a hora de ele ser levado lá para o mundo dele, que ele não é deste mundo, ele veio aqui pregar, trazer uma mensagem, que ele é o caminho, que ele é a vida, que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, que ele perdoa os nossos pecados quando há arrependimento, quando há um arrependimento profundo, ele perdoa, ele sara nossas almas. Mas havia ali um momento que ele já ia passar para o mundo vindouro. Nós não conhecemos esse mundo. A Bíblia fala que é o mundo que nós não conhecemos. E Jesus falou para nós, os seus discípulos: eu não vou te deixar órfão. Olha, eu não vou te deixar sozinho. Eu vou para o meu Pai. Já está chegando a hora. Já está chegando o momento que eu vou partir. Eu vou partir. Eu vou passar pela amargura da morte. Eu vou ter que passar. Eu sei disso. Ele já sabia que ele passaria por aqueles momentos de tribulação, aqueles momentos de angústia. Jesus já sabia muito bem. Mas Jesus sabia que ali não terminaria a história dele. Ele ressuscitaria. Ele sabia que o pai dele ia ressuscitar ele. O pai dele falou para ele lá no céu: olha, tu vai para a terra pregar a minha palavra. Tudo que eu te falar, tu vai falar lá na terra, para aquele mundo. Eu te enviei, tu és o profeta. Vão te matar, vão te odiar, vão te perseguir, o diabo vai te tentar. Mas tu vai ser fiel a mim até a morte de cruz. Muitos vão crer em ti, o teu nome. Deus falou tudo para Jesus, Jesus falou para nós. O que acontece? Mas tu vai morrer, vão te matar, mas eu vou te ressuscitar. E tudo que Deus falou para Jesus aconteceu. E a multidão, o povo que crê em ti, eu vou dar a vida eterna. Eu vou dar a vida eterna. Eu vou dar o Espírito que está dentro de ti, eu vou passar para eles. Serão vocês uma igreja, uma unidade. Eu não vou deixar eles só.
Amém? Então, o que acontece? Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador e crê e obedece a palavra de Deus, obedece os mandamentos de Deus, Deus concede o quê? O Espírito Santo. Aquela pessoa, ela é ungida, porque ela recebeu o Espírito Santo para pregar a palavra. Quando nós recebemos o Espírito Santo, é para quê? É para nós testemunharmos de Jesus. É para nós testemunharmos, porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus falou: e vocês receberão a virtude do céu. Ficam aí no cenáculo, quando Jesus foi levado pelos 2 anjos. O vento impetuoso virá, é o Espírito Santo. Vocês serão cheios do Espírito Santo e vocês vão ser as minhas testemunhas nos 4 cantos da terra. Então nós recebemos o Espírito Santo para nós testemunharmos da ressurreição de Jesus. Amém? O mundo não tem esse Espírito Santo. O mundo não tem, mas só quem, como eu já falei, é uma seleção. A seleção do Deus vivo. A seleção do Deus verdadeiro. A seleção de Deus aqui na terra, que tem esse Espírito Santo e que prega a palavra de Deus. Amém? E Deus promete estar conosco. Deus promete estar conosco todos os dias até a consumação do século, através do seu Espírito, o Espírito Santo que nos foi dado. Deus, Jesus rogou para o seu Pai, Jesus rogou para o seu Pai, ele orou, ele pediu, tudo que Jesus pede do seu Pai, o seu Pai atende. Amém? Tudo que Jesus pede do seu Pai, os milagres que Jesus fez aqui na terra, ele pedia ao Pai. Quando ele ressuscitou Lázaro, havia 4 dias morto, no meio daquela multidão ali, ele primeiro fez uma oração, ele disse: Pai, graças eu te dou, porque tudo que eu peço de ti, tu me ouve. Então, tudo que o Filho, porque Jesus é o Filho amado de Deus. Eu me emociono porque a gente sente que Jesus é o Filho querido de Deus, é o Filho amado. Ele agradou o coração de Deus em tudo, em tudo. Em tudo, ele agradou, ele obedeceu a Deus em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Não tem nada assim que Jesus é perfeito, o único, ele veio ao mundo. Ele provou para o diabo, ele provou para Deus que o homem pode ser fiel a Deus no meio de uma contrariedade terrível, no meio de um pecado. Jesus foi tentado, Jesus sofreu, Jesus padeceu muito, mas ele venceu o mundo. Ele venceu, ele provou para Deus. Ele provou, e nesse Jesus que nós esperamos nele. Tudo que Jesus pede de Deus, Deus concede. Deus concede. Amém?
Então, é Jesus que batiza com o Espírito Santo quando a pessoa pede, quando a pessoa roga, mas ele sonda o coração e vê se aquela pessoa realmente obedece os mandamentos de Deus. Amém? Jesus disse que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? É tudo que nós, os mortais da terra, desejamos. Nós desejamos 24 horas conhecer este Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Não porque ele é o Deus do ouro e da prata, não, pelo fato de nós termos esse fôlego, esse ar, amém, que está nos pulmões, o fato de nós estarmos vivos, respirando, é o poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pelo fato de nós fomos formados dentro de um ventre materno, fomos ali gerados por 9 meses, sem cuidados nenhum, pela natureza divina de Deus, pelo poder de Deus. Amém? Então, para este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu aqui te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Já pensou você não conhecer o Deus de Abraão? Nós queremos conhecer o Deus de Abraão, não só por falar, por ouvir. Ah, tu ouviu falar do Deus de Abraão? Tu ouviu falar o que ele fez lá na terra do Egito há milhões de anos atrás? Tu ouviu falar do poder dele? Tu ouviu falar que existe um Deus todo-poderoso que rege, que domina? Nós queremos conhecer Deus assim como Jó conheceu Deus, face a face. Não só conhecer as histórias de longe, mas conhecer a Deus como Jó viu o Deus face a face. É assim que nós devemos. Nós queremos habitar nesta terra, morar nesta terra e conhecer e também ser conhecido por Ele. Conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Amém? Porque tem pessoas que Deus não conhece. Ele vai dizer para aquelas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele vai dizer para umas pessoas: eu não te conheço. Quando Jesus falar isso para certas pessoas, será muito triste. Será muito triste Jesus chegar para mim e dizer: eu não te conheço. Aparta-te de mim, tu que praticas o pecado. Então será muito triste. Mas, Senhor, eu não fiz isso em teu nome, eu não profetizei, eu não preguei, eu não fiz os vídeos lá na internet todo dia. Eu não te conheço. Então será muito triste. Será muito triste. Então eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fingirei ainda que tu não me conheças. Não me conheças. Para que saiba desde o nascimento do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz. Eu crio as trevas. Eu faço a paz. Eu crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Amém?